E eu vou tentar fazer um paralelo sobre o que a gente sabe em relação a tamanhos de conjuntos. Porque o que a gente está fazendo aqui? Aqui são as linguagens decidíveis. Aqui são as linguagens reconhecíveis. E aqui são outras linguagens, tá? O que eu quero fazer aqui é mostrar não que esse problema do problema da parada é indecidível ainda. Isso a gente vai conseguir mostrar que ela está aqui propriamente, não está aqui o problema da parada. Aquilo que eu acabei de apresentar no slide anterior, tá? O que eu quero mostrar é que existem elementos aqui, tá? Para conseguir fazer isso, eu vou utilizar a mesma técnica utilizada por Cantor em 1873, que é muito utilizado na matemática, para mostrar que existem conjuntos infinitos de tamanhos diferentes. Existem conjuntos infinitos que são maiores do que outros conjuntos infinitos, tá? E da mesma forma, a gente vai conseguir associar aos elementos que estão aqui sendo conjuntos infinitos que a gente sabe de ter tamanhos menor. Esse conjunto é infinito de tamanho menor do que o conjunto infinito que representa esse elemento aqui fora. Às vezes poderia pensar em todo o universo, tá? Então isso daqui vai ser um conjunto infinito de tamanho menor do que esse conjunto infinito. É isso que eu quero fazer com vocês aqui. Essa associação, essa demonstração, e aliás, não é à toa que esse conjunto que está aqui se chama enumeráveis, ok? São enumeráveis porque fazem associação ao conjunto dos números naturais, essa abjeção dos conjuntos dos naturais. E aqui o conjunto de todas as linguagens do universo vai ser tal como é a associação que o conjunto dos números reais tem com o conjunto dos números naturais. O conjunto dos reais ele é maior do que o conjunto dos naturais. Isso é algo que é demonstrável nos cursos de matemática e eu vou demonstrar isso aqui para vocês também, tá? Então, antes de chegar lá nesse ponto, vamos lá. Cantor, em 73, ele estava procurando medir tamanhos de conjuntos infinitos. Na época, isso acharam que era uma doideira da cabeça dele. Pô, como assim? Você tem um conjunto naturais que é infinito, você tem um conjunto, um outro que também é infinito. Por que um conjunto infinito é maior do que o outro? É contraintuitivo, né? Porque os dois são infinitos. Existem conjuntos infinitos de tamanhos diferentes ou todos têm o mesmo tamanho? Essa era a pergunta e a gente sabe a resposta disso. A gente sabe que o conjunto dos reais, que é a união do conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais, tem tamanho infinito. Ele tem um tamanho infinito maior do que o tamanho infinito do que os naturais. Talvez até seja um pouco intuitivo quando você pensa, por exemplo, entre 1 e 2 existem quantos números naturais? Zero. Nenhum. Entre 1 e 2 existem quantos números reais? Infinitos. Então, é uma associação que talvez leve alguma certa intuição a vocês, mas que não é contraintuitivo, porque você pensa, entre 1 e 2 existem quantos naturais? Nenhum. Entre 1 e 2 existem quantos racionais? Infinitos. Infinitos. E a gente sabe que o tamanho do conjunto infinito dos racionais ele é igual ao tamanho do conjunto infinito dos naturais. E espero que você esteja entendendo o que eu estou falando, tá? É contraintuitivo de fato, e é isso que eu quero mostrar para vocês, para aí na próxima aula a gente linkar esse conceito que a gente vai ver agora com o que eu estava falando sobre máquinas de Turing, linguagens e coisas do tipo, tá? O seguinte, para você mostrar que um conjunto tem o mesmo tamanho do que outro conjunto, você tem que mostrar uma bijeção. A bijeção, ela tem que ter essas duas propriedades, e só para ir direto ao ponto, significa você ter um casamento de um elemento de um conjunto para exatamente um elemento do outro conjunto e vice-versa.
esse elemento desse conjunto é casado exatamente com esse elemento desse conjunto, e o elemento desse conjunto é casado exatamente com o elemento desse conjunto aqui, certo? Então, você tem que ter todos os elementos, todos os pares de elementos com esse casamento, então você vai ter exatamente uma bijeção, que vai significar ambos os conjuntos possuírem o mesmo tamanho, né? Quando você fala em injeção, né, em ser injetora, significa que não posso ter para dois elementos aqui indo para o mesmo elemento aqui. Não pode ter isso. O que significa que dois elementos distintos têm que ir necessariamente para dois elementos distintos. Além disso, você tem que ter a sobrejeção, né? Tem que ser sobrejetora. É que todos os elementos que estão aqui têm que ter o casamento com algum elemento que está aqui. Se você junta essas duas coisas, você tem a bijeção. Vamos ver uns exemplos de bijeção aqui, tá? Para aí eu conseguir mostrar que, de fato, os naturais possuem o mesmo tamanho do que os racionais. Vai haver um casamento de um elemento natural para um elemento racional, e assim vice-versa. O conjunto enumerável associa justamente o conjunto que a gente sabe contar. Enumerar vem a palavra contar. Contar vem o conjunto dos naturais. Então, você vai ter o conjunto enumerável e tem os conjuntos não enumeráveis. A gente vai provar que os racionais são enumeráveis porque existem essa bijeção com os naturais. Mas os reais não são enumeráveis porque não existe essa bijeção com os naturais. Então, a propriedade que a gente sabe em relação à bijeção é que, se existe uma bijeção de A em B, então ambos conjuntos possuem o mesmo tamanho. Então, é uma correspondência de elemento a elemento em ambos os conjuntos, certo? Emparelhamento é o nome que a gente dá para isso. Vamos olhar alguns exemplos, tá? Então, de bijeção, e aí sim vai ter associação com os naturais, então também vão ser enumeráveis esses conjuntos que possuem essa bijeção com os naturais. Considere o conjunto dos números naturais P. Considere o conjunto dos números naturais e seja P o conjunto dos números pares. Aqui existe um probleminha que é o hotel infinito, né? Se você pesquisar na internet, você vê essa explicação bem mais detalhada com o que eu vou falar aqui agora, bem mais lúdica com o que eu vou falar aqui agora. Mas o ponto é que o conjunto dos números naturais, ele é infinito. O conjunto dos números pares, ele também é infinito. É intuitivo você associar o conjunto dos números pares, que é estritamente contido no conjunto dos naturais. Mas mesmo assim, eles têm o mesmo tamanho? Entenderam o que eu falei? Conjunto dos naturais. Conjunto dos pares, ele está estritamente contido. Aqui tem o 2, tem o 4, tem o 0, 6. Aqui são os outros, 3, 5 e assim por diante. Olha como é estranho, né? Esse conjunto aqui, ele contém esse conjunto estritamente, ou seja, tem elemento que pertence aos naturais e não pertence aos pares. Mas, mesmo assim, ambos os conjuntos possuem o mesmo tamanho. Eles são infinitos, ambos com o mesmo tamanho. Isso a gente consegue garantir justamente pela bijeção que possui os naturais com o conjunto dos pares. Aqui é a bijeção apresentada. 1, você associa ao 2. O 2 ao 4. O 3 ao 6. O 4 ao 8 e assim por diante. Então, você vai ter um casamento de 1 para 1. Você vai ter um emparelhamento de 1 para 1 exatamente. Entenderam isso? Para cada par que você tome, existe somente um único inteiro associado, um único natural associado. E para cada natural que você tome, existe somente um único par associado. Entenderam como é a bijeção? Beleza? Ok. Ok para todo mundo?
E. Ok. Sim? Beleza, gente? Sim, sim. Não, Rodrigo e Arnaldo tudo bem que fizeram matemática, mas os outros? Tudo bem? Entendi. Tá de boa? Sim, Tá indo, então. Tá bom. Isso aqui é a coisa comum que se vê em curso de análise na matemática, tá? Então, você tem que... a associação aqui, ela é bijetora por justamente ter a associação desses tamanhos, tá? Isso não é estranho, isso que eu estava falando, tentando passar a intuição, né? Porque intuitivamente ele está menor, né? Mas não, porque quando se fala em infinito, a contra-intuição aparece muito. Show de bola. Então, a definição dos enumeráveis é justamente essa. Primeiro, se for um conjunto finito, qualquer conjunto finito é enumerável. Ou, não, ele pode ser infinito, mas se ele é enumerável, então existe uma abjeção com os naturais. Não entendi o que você falou, não, Rodrigo. Eu vou avançar aqui. Vamos olhar, por causa do tempo. Vamos olhar agora o exemplo dos racionais. Assim como os pares, eles têm o mesmo tamanho com os naturais, ou seja, ele é enumerável. Então, os racionais a gente vai provar que também é enumerável. Tá? Então, aqui eu vou considerar um caso particular dos racionais, que são aqueles que você não está incluindo zero, e além disso, você não está incluindo os negativos, tá? Então, se você quisesse considerar os negativos, você poderia, assim como os naturais têm associação com os pares, porque você meio que está dobrando, né? Quando você linka os positivos também aos negativos, você está meio que dobrando esses elementos, tá? Esse método, ele é muito interessante, porque a abjeção é o seguinte, que a gente vai fazer. Para mostrar isso, você tem que construir alguma forma de casar um natural a exatamente um racional. E um racional a exatamente um natural distinto, né? Então, a gente vai construir uma matriz para isso, tá? A associação, ela vai conter todos os elementos que pertencem a esse conjunto. Vai ser como? Na linha I, você vai pôr todos os elementos com o numerador I. Na coluna J, todos os denominadores J, tá? Com isso, você concorda que com essa matriz, todos os racionais vão estar ali naquela matriz? Porque o racional desse subconjunto, ele é definido assim. Ambos pertencem aos naturais. Então, você tem os Is, que são as linhas, né? Então, você tem 1, 2, 3 e assim por diante. E você tem a coluna, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, qualquer elemento que está aqui, ele é um racional. Assim como qualquer elemento racional desse conjunto aqui, que não são os negativos, também aparecem aqui. Se quisesse considerar os negativos, como eu estava falando, você faz o mesmo link que você fez dos naturais com os pares, você está dobrando, associando o positivo e o negativo. Dá na mesma, entendeu? Restringindo aos positivos, então você tem todos os racionais aqui. Ok? Agora você tem que casar. Você tem que emparelhar um elemento com um natural. Isso é feito da seguinte forma. Vocês pensam que seria uma boa ideia começar a listar os elementos da primeira linha? Porque aqui, ó, concordo que na primeira linha tem 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 3 e assim por diante? Isso é a primeira linha da matriz. Por que você, então, não associa isso ao 1, isso ao 2, isso ao 3? É uma ideia de fazer esse casamento com os naturais? Parece que sim, parece ser uma ideia assim. Na verdade, Mas... não. Porque essa linha tem quantos elementos? Nessa linha aqui, tem quantos elementos? Vai ter infinitos, né? Infinitos elementos. Você tem infinitos elementos aqui. Então, quando você vai conseguir associar um natural ao elemento que está na linha 2?
esse 2 sobre 1 não aparece na primeira linha. Sim, entendi. Então, você fazer esse casamento não dá certo. E aí, então, a ideia é a seguinte. Assim, tá? A ideia é você indo em diagonais. Em diagonais. Tá? Então, você associa o 1 ao primeiro elemento, desce aqui e sobe a diagonal. Então, o 1 associa esse, o 2 a esse, o 3 a esse, vai descendo. O 4 a esse, pula os elementos que já existem, porque 2 sobre 2 é 1. Então, você considera as frações irredutíveis somente. Aquelas que não podem ser simplificadas. Existe essa abjeção. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é rápido, mas existe uma abjeção. Essa abjeção aqui que é a associação dos naturais com os racionais. Aqui você vai conseguir em diagonal acessar todos os elementos racionais casando com um natural específico. Tá legal? Então, com isso, você tem, de fato, a associação que você precisava para garantir que os racionais possuem o mesmo tamanho do que os naturais. Eu só vou precisar de mais 5 minutos de vocês e eu acabo a aula, tá? Porque eu quero concluir nessa aula de hoje que os reais são não enumeráveis, tá? Eu faço isso em um único slide aqui, rapidinho eu acabo, tá? Então, isso que eu acabei de mencionar é a abjeção dos racionais com os naturais. Agora, em relação aos reais, é o seguinte, seria possível utilizar essa mesma estratégia com os reais e aí concluir que os reais é um conjunto enumerável? Então, o teorema a gente vai provar que não é possível, ou seja, os reais é não enumerável. Como a gente prova isso? É simples. Primeiro tem que mostrar que não tem abjeção com os naturais. Então, você parte de uma ideia assumindo que exista uma abjeção com os naturais. Tá? Você assume que existe uma abjeção com os naturais. Se existe uma abjeção com os naturais, vai haver um elemento real associado ao primeiro natural, ao 1. Vai ter um real associado ao 2. Vai ter um elemento real associado ao 3, e assim por diante. Certo? Pensando que existe uma abjeção com os naturais, então existe um casamento do 1 para o primeiro real, do 1 para o segundo real, e assim por diante. Então, mais precisamente, né, você vai exibir um real, dado que, assumindo que existe uma abjeção com os naturais, para qualquer possível eventual abjeção, você consegue exibir algum real que não vai estar naquela abjeção. Como? O seguinte, suponha por absurdo que isso seja numerável. Então, se existe uma abjeção, existe o emparelhamento dos naturais com os reais. Então, constrói um elemento x que satisfaz da seguinte forma. Esse x a gente consegue garantir que ele não vai estar no conjunto que você assumiu existir naquela abjeção. Eu posso estar falando um pouco rápido, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntem, mas assista de novo o que eu estiver falando de qualquer forma aqui, tá? Porque é o seguinte, pensa que a sua associação foi essa. Não é um exemplo, é só uma visualização do que está escrito aqui. Assumindo por absurdo que os reais possuam um casamento, um emparelhamento com os naturais, então vai ter um real associado ao primeiro natural. Vai ter um real associado ao segundo, ao terceiro e assim por diante. Então, independente da forma que isso aqui esteja, independente disso, eu sou capaz de te retornar um x que ele pertence aos reais e ele não aparece aqui, independente da tabela que você me fez, associação dos naturais com os reais. Como isso é possível de ser garantido? Você pega um x que está entre 0 e 1, então ele começa com 0, alguma coisa, tá? De modo que, tá vendo esses elementos que são marcados aqui? A primeira casa decimal você fez associar ao 1.
a segunda ao 2, a terceira, a 3, a quarta ao 4. Então, você gera um elemento X, você vai ter a certeza que ele não vai estar ali, porque para cada posição I na casa decimal que você tem nesse X, ele é diferente necessariamente do iésimo dígito que aparece naquela coluna I da tabela apresentada. Então, olhando bem pontualmente, é o seguinte, tá, pensa que a transformação tenha sido essa, a abjeção tenha sido essa. Então, você vai pegar o número 0, de modo que o primeiro dígito que está aqui, ele necessariamente é diferente do primeiro que está aqui. Então, não pode ser 1 esse elemento. Então, eu escolhi 3. Com isso, você sabe que esse número não vai estar na primeira posição, porque ele é diferente do primeiro. Entenderam? Agora, ele poderia estar na segunda posição? Também não, porque o segundo eu escolhi sendo 5, sendo um elemento diferente do 8. Então, ele também não pode estar na segunda posição. Poderia estar na terceira posição? Também não, porque na terceira posição você escolheu alguém diferente do elemento que aparece na terceira posição, naquele terceira coluna ali. Entenderam? Então, essa é a ideia. Independente da coluna, da possível objeção que você venha assumir que exista, eu sou sempre capaz de te dar um número X que não vai aparecer ali garantidamente. Com isso, a gente conclui que é um absurdo, porque se fosse uma abjeção possível, todo o elemento real deveria ter um natural associado a ele, mas a gente sempre consegue exibir alguém que não satisfaz. Se X estivesse na tabela, então X estaria em alguma posição N, mas nessa enésima posição que ele estaria, a fracionária ali de X tem um dígito diferente daquele que está ali naquela posição. Então, não é possível, isso é um absurdo. Entenderam? Bom, isso conclui que os reais é um conjunto não enumerável, porque não existe uma abjeção com os naturais. Isso a gente consegue garantir que a conta não vai fechar, que é o seguinte, nem toda linguagem é Turing reconhecível. A conta não vai fechar, porque a gente vai ver que o conjunto de todas as palavras de sigma sendo um alfabeto é enumerável. O conjunto de todas as palavras do universo é enumerável. Porém, a gente vai mostrar que do conjunto de todas as linguagens é não enumerável, entenderam? Então, assim como um conjunto vai ter associação com os naturais, o outro vai ter associação com os reais, bem de modo análogo a isso.